Olá, bem-vindos ao Trilha Sensível. Eu sou o Cláudio Mariotto e este é o 18º dia dos exercícios espirituais inspirados na obra de Santo Inácio de Loyola. É importante que você tenha realizado as meditações desde o início, para que o conjunto desses exercícios eles realmente façam um sentido na sua vida. Promovam ao longo desta caminhada transformações, meditações importantes, autoanálises, reflexões que te conduzam para um caminho mais elevado, para um caminho de luz. Hoje nós iremos trabalhar com as aparições de Jesus logo após a sua paixão. As aparições de Jesus após a sua ressurreição têm um significado central para o cristianismo. Elas são vistas como evidências da ressurreição de Jesus, que é um dos principais dogmas da fé cristã. Como já comentamos em outros vídeos, existem várias visões, teorias, explicações sobre o que aconteceu com Jesus após a paixão, após a sua morte na cruz. Aqui nós iremos estar concentrados na ressurreição. Quando encerrarmos os 21 dias, nós iremos realizar adendos para discutir outras teorias. Mas aqui agora, em respeito a este segmento das obras de Santo Inácio de Loyola, nós iremos nos ater à ressurreição. A ressurreição é considerada como uma prova da vitória de Jesus sobre a morte e do poder de Deus sobre todas as coisas. As aparições de Jesus são importantes para os cristãos porque elas mostram que ele não apenas ressuscitou, mas também apareceu aos seus seguidores, falou com eles, comeu com eles, interagiu. Essas aparições demonstram que Jesus não foi um fantasma ou uma ilusão, não foi uma alucinação, mas sim uma pessoa real, viva, presente. Essas aparições também têm um significado prático para os cristãos. Elas ensinam que Jesus está presente e atualmente em todas as suas vidas, e que ele se importa com os seus seguidores e os acompanham em sua jornada de fé. As aparições mostram que a vida após a morte é real. Como cristãos, podemos ter esperança na vida eterna. Elas são centrais para a fé cristã, pois fornecem evidências da ressurreição de Jesus. Demonstram que ele está presente, que ele é atuante em nossas vidas, nos dando uma esperança na vida eterna. Mas quais foram as principais aparições de Jesus? As principais narradas pelos evangelhos. Em João, nós encontramos a narrativa de Jesus aparecendo a Maria Madalena. Também em João encontramos a aparição aos discípulos no primeiro momento sem Tomé presente. Após, ele apareceu novamente aos discípulos, desta vez incluindo Tomé, em uma das passagens mais fortes das narrativas
pois Tomé irá tocar uma das chagas de Jesus. Apareceu também aos discípulos em uma praia, após uma pesca milagrosa. Ele também apareceu a Tiago, seu irmão, apareceu aos discípulos em uma montanha na Galileia, na narrativa de Mateus, apareceu a 2 discípulos no caminho para Emaús. Isso já está narrado em Lucas. Apareceu também a seus discípulos em Jerusalém. Apareceu novamente aos discípulos em Jerusalém e depois foi levado ao céu. Narrado também por Lucas, no seu capítulo 24, do versículo 44 ao 53. Essas aparições foram relatadas pelos evangelistas e fazem parte da tradição cristã. Elas são consideradas como evidências da ressurreição de Jesus. Elas são um ponto forte de esperança, de apoio. Você pode imaginar a dor, o sofrimento, o sentimento de perda do mestre tão amado, tão querido, da luz compartilhada por aquele ser tão especial, tão amoroso, crucificado duramente. Você já perdeu algum parente querido, uma pessoa que você amou muito? Então aproxime-se deste momento com o entendimento dessa dor, porque além da dor da perda, os apóstolos e os discípulos estavam cheios de medo, porque eles também estavam sendo perseguidos. Mas é Maria Madalena que receberá a primeira aparição de Jesus. Essa aparição está descrita no Evangelho de João, capítulo 20, nos versículos 11 até 18. De acordo com esse relato, Maria Madalena foi ao sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido colocado logo após a sua morte e descobriu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Maria Madalena correu para avisar Pedro e João, 2 dos discípulos de Jesus, que foram ao sepulcro e encontraram-o vazio. Enquanto Pedro e João voltavam para casa, Maria Madalena ficou chorando do lado de fora do sepulcro. Qual era o grande receio? Que além de toda a barbárie, além de todo o sofrimento e toda a angústia, alguém tivesse ainda furtado, tirado o corpo, levado embora. Ela então olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Eles perguntaram por que ela estava chorando, e ela respondeu que o corpo de Jesus havia sido retirado e ela não sabia onde ele estava. Nesse momento, Maria Madalena se virou e viu Jesus, mas não o reconheceu imediatamente. Ela pensou que ele fosse o jardineiro e perguntou onde haviam colocado o corpo de Jesus. Jesus então chamou-a pelo nome, Maria, e ela o reconheceu. Ela se alegrou e tentou abraçá-lo, mas ele a aconselhou a não tocá-lo, pois ele ainda não havia subido ao Pai. Jesus disse a Maria que ela deveria
ir aos discípulos e dizer-lhes que ele estava vivo e ressuscitado. Maria então foi e anunciou aos discípulos que havia visto o Senhor e que ele havia falado com ela. A primeira aparição de Jesus a Maria Madalena é significativa, porque foi uma das primeiras aparições que ele fez após a sua ressurreição e mostrou que ele estava verdadeiramente vivo e presente. Como bem sabemos, cada apóstolo tinha sua personalidade, a sua maneira de agir, pensar, se expressar. E entre os apóstolos havia Tomé. Mas a aparição de Jesus a Tomé, também conhecido como Tomé o Incrédulo, é descrita também no Evangelho de João, capítulo 20, já nos versículos 24 a 29. Nesta passagem, Tomé não estava presente na primeira aparição de Jesus, então ele expressou dúvidas sobre a veracidade daquele encontro. Você não expressaria? E se fosse você no lugar de Tomé? Mas vamos nos concentrar nesta cena importante, pois ela começa com os discípulos reunidos em um local, com as portas trancadas por medo dos líderes religiosos e também do Império Romano. De repente, Jesus aparece no meio deles e os saúda com a mensagem: a paz esteja convosco. Então Jesus se dirige a Tomé, que não estava presente na aparição anterior, e o chama a tocar as suas mãos e o seu lado, onde os pregos e a lança haviam sido colocados durante a crucificação. Tomé toca as chagas de Jesus e coloca a mão no seu lado, reconhecendo que ele é verdadeiramente o Senhor ressuscitado. Jesus então diz a Tomé: porque me viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Essa declaração de Jesus é muito significativa, pois se refere à fé dos que acreditam sem terem visto Jesus ressuscitado. Ao contemplarmos esta aparição de Jesus, podemos refletir sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, pesadas, e os nossos medos nos impeçam de avançar. Podemos também considerar como a presença de Jesus nos traz paz, segurança, apoio, mesmo nos momentos de incerteza, mesmo nos momentos de dúvidas. Dessa forma, a aparição de Jesus a Tomé nos convida a todos a crer no poder da presença de Deus em nossas vidas, mesmo quando não podemos vê-lo com os nossos olhos físicos. É um convite a confiar em Deus e ter fé em sua graça e em sua misericórdia. Após a ressurreição, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos durante um período de 40 dias antes de subir aos céus. Há diversas razões pelas quais Jesus
pode ter permanecido na terra por esse período de tempo. Em primeiro lugar, Jesus pode ter querido fortalecer a fé dos seus seguidores. Depois de ter visto Jesus crucificado, muitos deles ficaram desanimados, descrentes. A presença de Jesus após a ressurreição pode ter ajudado a renovar a sua fé e a confiança nele. Além disso, durante esses 40 dias, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre o reino de Deus e deu-lhes instruções para continuar a sua missão, difundir o Evangelho, espalhar a boa nova do amor, tudo por amor. Mesmo após a paixão, Jesus ainda continua compartilhando amor. Ele também pode ter querido garantir que os seus discípulos estivessem bem preparados para receber o Espírito Santo no encontro mais adiante que será conhecido como Pentecostes. Outra razão para a permanência de Jesus na terra por esse período pode ter sido para mostrar aos seus discípulos que ele era verdadeiramente ressuscitado e não apenas um fantasma, uma visão do momento, uma alucinação coletiva. Ele comeu com eles, conversou com eles e permitiu que eles tocassem em suas mãos e em seu lado, como vimos na aparição de Tomé. Tudo isso serviu como prova de que ele era real e vivo. Por fim, a ascensão de Jesus aos céus após esses 40 dias foi um evento importante e simbolizou a sua glorificação. Muitas vezes nos deparamos com a questão do número 40 nas Sagradas Escrituras. Nós também encontramos Jesus no período de 40 dias no deserto. Nós encontramos o 40 na questão do dilúvio. O número 40 é um número simbólico muito significativo. Ele aparece muitas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e geralmente tem um significado relacionado à provação, preparação e renovação. Alguns dos exemplos do envolvimento com a questão do número 40 está nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto após a sua saída do Egito. Também nos 40 dias e noites que Moisés passou no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, os 40 dias que Elias jejuou no deserto, os 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado pelo diabo. Na maioria desses casos, o número 40 representa um período de prova e preparação para uma nova fase ou etapa na história da salvação. É um tempo de purificação e renovação. Um período de buscar a vontade de Deus e fortalecer a fé. O número 40 na Bíblia é um número simbólico que representa um tempo de provação, preparação, purificação e renovação. É um tempo de completude. Ele é usado para transmitir uma mensagem de esperança, fé e confiança na providência de Deus. Mas o que Jesus ainda quer contribuir
para a humanidade, mesmo após sua caminhada, ensinamentos, convívio com os apóstolos, curas, ter pregado no mar da Galileia, ter espalhado o amor, a paz, a luz, a igualdade entre os povos. Após a paixão, Jesus apareceu a seus discípulos e continuou ensinando-lhes, continuou espalhando amor, continuou fixando ali os ensinamentos. Um grande professor, um grande amigo, mestre, um grande irmão maior. E após a paixão, ele ainda tinha mais ensinamentos para fixar com todos, como a ressurreição e a vida eterna. Jesus ensinou aos seus discípulos que ele havia ressuscitado dos mortos e que a vida eterna estava disponível para aqueles que acreditavam no seu caminho, no amor, na verdade. Ele também quis fixar ainda mais a lição maior de amor e de perdão. Ele ensinou que o amor e o perdão são a base de todas as suas doutrinas. Ele disse aos seus discípulos para amarem uns aos outros como ele os amou e para perdoarem os outros como Deus perdoa. Ele também entrega a mensagem da grande comissão. Ele ordenou a seus discípulos que pregassem o Evangelho em todo o mundo e batizassem aqueles que acreditassem, renovassem a vida das pessoas. Jesus também anuncia o Espírito Santo que seria enviado aos seus apóstolos para guiá-los e capacitá-los a fazer a obra de Deus, o que irá acontecer em Pentecostes. Ele também reforça a natureza do reino de Deus, que não é deste mundo, mas é um reino espiritual que será totalmente realizado no futuro. Também afirma a importância da obediência, da importância de se entregar a Deus como o caminho para a verdadeira felicidade, vida abundante, compartilhada no amor, na paz, no perdão e na igualdade. E ele também enfatiza sobre a sua volta. Ele enfatiza que ele voltaria em um dia para uma grande avaliação do mundo, uma grande avaliação dos seus seguidores, e também aconselha a todos estarem prontos para essa vida. Esses são apenas alguns dos ensinamentos, porque Jesus, mesmo após a paixão, mesmo após ter entregado o seu quantum de luz ao planeta, na sua última grande expiração, mesmo segundo alguns autores espiritualistas, Jesus também entrega o seu corpo energético ao planeta, mesmo após toda essa doação, todo esse rito de perdão. Ele também ainda retorna para trazer mais alguns ensinamentos. É amor pleno, é amor de verdade. E agora vamos
meditar um pouco. Certifique-se que você está em um local tranquilo, tranquila, e não será incomodado ou incomodada nesse próximo momento para poder realizar essa meditação com qualidade. Você pode sentar-se confortavelmente ou, se preferir, pode deitar-se. O que você não pode fazer é dormir. Vamos inspirar profundamente. Solte o ar. Inspire novamente, profundamente. Solte o ar. Mais uma vez, inspire. Solte o ar. Mantenha-se de olhos fechados. Entregue-se a este momento, pois cada meditação traz um benefício, uma cura. Cada meditação é um momento para você cuidar de você. Em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado, na luz, no amor e na paz. Vamos levar agora a nossa atenção primeiro para Maria Madalena, que seguiu Jesus de uma maneira forte, uma entrega devota. Imagine em Maria Madalena a dor da perda. Você já perdeu alguém, não perdeu? De quem você sente falta? Mas digo perder por morte, por falecimento, não por um rompimento sentimental ou um final de uma amizade. Mas é perda. Pode ter sido seu pai, sua mãe, um parente querido, ou até mesmo ter experimentado a dor de um bichinho de estimação que você tinha uma ligação muito grande e talvez tenha sentido uma dor absurda ao perdê-lo. É com essa dor que nós nos aproximamos deste momento de Madalena. É com esta dor que nós iremos entender a dor da perda dos discípulos, que além de tudo estavam cheios de medo, preocupados, com a fé fragilizada, inseguros, incertos. E é exatamente percebendo isso que Jesus volta, que Jesus ressurge, reaparece. Então, coloque-se no lugar de Maria Madalena, que na angústia, na tristeza, o que lhe resta é ir até o túmulo, uma das formas de ficar mais próxima. E chegando lá, o túmulo estava aberto, a pedra do sepulcro removida. E onde estaria Jesus? Será que teria sido levado por alguém?
será que a onda de maldades iria continuar? Roubaram o corpo de Jesus? É quando Madalena encontra Jesus. Não o reconhece, pensa que é um jardineiro, até que Jesus fala seu nome. Você consegue imaginar a emoção de um reencontro? Você consegue entender que é nesta mensagem que existe a esperança? É nesta mensagem que existe o diálogo com todos nós que já tivemos perdas, com todos nós que sofremos com a saudade, com todos nós que nos preocupamos com o amanhã e aqueles que iremos deixar. É com esta emoção que Jesus conversa nesta aparição. É esta a certeza que Jesus traz, que existe algo maior, que existe uma continuação, existe um além, existe algo maior na misericórdia divina de Deus. Existe a presença, a existência dentro da eternidade misericordiosa de Deus. É esta esperança que esta aparição nos traz. E é com esta esperança que devemos transbordar o nosso coração, curando nossas dores, nossas perdas, nossas feridas, curando a sensação de abandono na perda de alguém e entendendo que no amor do Cristo, no amor de Deus, nós estamos amparados, seguros, confortados, e com este amor maior nós abraçamos todos aqueles que já foram desta vida para um plano maior e todos aqueles que desejamos reencontrar um dia. E ao abraçar esses parentes, essas pessoas amadas, essas pessoas que já estiveram em nossas vidas e foram presentes, marcantes, nós vamos abraçando também uma paz maior, em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome do amor maior. E este amor vai nos invadindo, esse amor vai preenchendo os espaços vazios, preenchendo este buraco que fica quando passamos por uma perda terrível. E nós aguardamos no amor maior um reencontro, uma conexão em um mundo melhor, em um ciclo maior, em uma realidade estendida, ampliada na providência divina. Respire fundo novamente. Solte o ar.
Inspire novamente. Solte o ar. E entenda que no amor do Cristo nós aguardamos. No amor do Cristo nós esperamos. E no amor do Cristo nós nos curamos. Assim é. Assim é. Assim é.